todo mundo imaginava que o Flamengo fosse chegar aí com 15 pontos, 16 pontos na reta final da fase de grupos, mas está se complicando. E a gente vai falar sobre a lista de relacionados, tem 3 desfalques extremamente importantes, 2 inclusive eu considero titular absoluto, o outro vem crescendo de produção. Mas a gente vai falar sobre isso, vamos falar também sobre o José Boto garantindo reforço na próxima janela de transferência. Quem será? A gente vai ler aqui o que o José Boto disse. Tem também Bruno Henrique, a atualização do caso Bruno Henrique. O jogador vai se manifestar. O que ele falará também a gente vai trazer no vídeo de agora. Antes de mais nada, não vou pedir para você se inscrever no canal. Vou dar um beijo, um abraço em todos vocês que estão assistindo esse vídeo. Feliz Páscoa, estou gravando aqui no domingão de Páscoa. É uma data que eu gosto bastante, que eu considero bastante. Eu sou religioso, a minha religião é religião católica, todo mundo que me acompanha aqui sabe muito bem disso, mas independentemente da sua religião, espero que você esteja ao lado de pessoas maravilhosas, pessoas que vocês amam, nesse momento que é um momento muito agradável, momento para você refletir sobre muita coisa, é um recomeço, e eu tenho certeza que você está ao lado de pessoas que vocês amam. Isso é o mais importante. Abrace a família de vocês, e família nem sempre é aquela que é a nossa família. Família pode ser aquela que você escolheu também, por que não, durante a vida. Então, é isso. Meu abraço, meu beijo em vocês, de Feliz Páscoa. E agora vamos falar de Flamengo, galera. É o seguinte, antes de mais nada, ontem eu gravei um vídeo de pós-jogo, fazendo análise, naquela correria danada, nem comentei a entrevista coletiva do Felipe Luiz, porque eu não tinha assistido. Depois, jantando, comendo com calma, eu ouvi a entrevista coletiva do técnico Felipe Luiz. Eu não gostei de um ponto, eu sou um cara que eu sempre elogio o Felipe Luiz, mas que bom, é sinal que em determinado momento eu vou discordar dele, porque sempre que você concorda, é chato. O discordar também vale o debate. E eu não concordei quando ele mencionou a atuação do Michael, dizendo que o Michael jogou bem, que o Michael fez tudo que ele pediu ao Michael. Então, ele pediu o quê? Para o Michael perder gol? Porque isso ele precisa cobrar dos jogadores dele. Porque o Michael perdeu muito gol ontem, errou muito em finalização. Deu um trabalho danado ao Ryan, ao Paulo Henrique, do lado direito da equipe do Vasco da Gama. Mas na hora de definir a jogada, da finalização, Michael mostrando novamente que ele precisa aprimorar esse fundamento, porque ele errou muito. E o Felipe Luiz elogiando o Michael. Aí eu discordo. Beleza, numa entrevista coletiva ele não vai criticar um jogador individualmente. Tá bom, mas não diz que o Michael fez tudo que ele pediu. Porque eu tenho certeza que ele não pediu para o Michael perder gol da maneira que ele perdeu ontem. E ele perdeu muitos gols ontem. Tanto é que o próprio Michael confirmou isso. Na Zona Mista, ele deu uma entrevista aos jornalistas presentes e ele falou o seguinte: o que a gente mais quer é que, se for para empatar ou perder algum ponto, que seja assim. A gente em cima do time adversário, dentro do ataque, criando oportunidade de gol. Claro que temos que aprimorar alguns erros, no caso, a finalização. É impossível não ter erro e ser um pouco mais tranquilo na hora de finalizar, mas isso é complicado falar de fora, né? Lá dentro é mais difícil. Óbvio, Michel. Se eu soubesse fazer isso, eu estaria lá dentro. Eu não estaria aqui gravando um vídeo. Eu acho que eu sou melhor gravando vídeo, apurando informação, fazendo análise do jogo, do que jogando futebol. Você que está lá dentro, é óbvio, a gente vai falar em cima do que você faz lá dentro. Assim também como a gente elogia quando você faz uma grande partida. E elogiar também é fácil. Não é só criticar que é fácil. Então, eu acho que o Michael ele precisa estar mais preparado para crítica. E ele mesmo, eu gostei da autoanálise dele. Ele sabe que ele errou muito finalização. Gostei disso. Agora, criticar, quem o critica por conta dos erros de finalização, não concordo com o Michael. Outro ponto na entrevista coletiva do Felipe Luiz, que ele trouxe, foi em relação ao Luiz Araújo, porque o Luiz Araújo não entrou. E eu confesso que ontem, assistindo ao jogo lá do Maracanã, eu falei, cara, Luiz Araújo é um bom jogo para ele, finaliza bem de fora da área, tem intensidade, e ele explicou por que não colocou o Luiz Araújo. Optei pelo Plata jogar de 9, com o Pedro entrando, passei o Plata para a posição natural dele. Naquele momento, fiquei com uma troca para o final, mas entendi que o Alan ia me dar mais ritmo e velocidade de circulação e mais estabilidade na perda da bola.
O Nico já vinha abaixando o ritmo, então eu optei por essa troca. Na hora que eu senti que o jogo podia sair das nossas mãos, optei pelo Alan para retornar o controle e empurrar o Vasco para a área dele. Conseguimos, tivemos 2 chances, mas o Léo Jardim fez grandes defesas. Está aí a explicação do Felipe Luiz em relação ao jogo contra o Vasco. Mas agora vira a chave e o Flamengo volta a focar na Libertadores, e o Flamengo divulgou a lista de relacionados para pegar a LDU nessa terça-feira, jogo 7 horas da noite, horário de Brasília, hein, galera? Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Cleiton, voltando a ser relacionado, Danilo, De Arrascaeta, Diogo Alves, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Varela, Gerson, João Alves, João Vitor, Joshua, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael, Pedro, Plata, Rossi e Wesley. Então, esses são os jogadores relacionados. Por falar em Matheus Gonçalves, tem muito tempo que ele não entra em campo, e o Felipe Luiz também explicou por quê. Conto com ele, Matheus. Nos últimos jogos não vem tendo minutos, mas tem um perfil bem diferente do que estão entrando. Como estamos jogando com o meia, que é o Gerson por dentro, tem o Plata, tem o Luiz Araújo que jogam aí também. A concorrência é com eles. Não estou achando o momento para colocá-lo na mesma função que eles pela concorrência que existe. Vejo que a melhor versão do Matheus talvez fosse aberto na ponta direita, e nesse momento estamos jogando sem um ponto aberto porque o Wesley ocupa esse corredor. Sei que ele tem muita qualidade, pode render muito para a gente ainda, então tá aí a explicação. Nessa lista de relacionados, 3 desfalques extremamente importantes. Alexandre, De La Cruz, que para mim 2 titulares hoje, e o Alan, que vem crescendo de produção e poderia ser uma peça importante para o meio de campo. Lembrando que Alan e De La Cruz foram poupados por conta, enfim, algo deles, né, corpo, enfim, eles não conseguem atuar e podem correr risco de comprometer a saúde deles se eles atuarem numa altitude, que é o caso desse jogo contra a LDU, e o Alexandre está com aquele problema na coxa, que não teve lesão. O Flamengo trata edema como não lesão, está com incômodo muscular e por conta disso foi desfalque contra o Vasco e será desfalque contra a LDU. Uma curiosidade, galera, esse será o primeiro jogo na vida do José Boto como profissional do futebol na altitude, ou seja, ele vai ver in loco a dificuldade que é jogar nessas condições na altitude, porque ele não sabe, ele só ouve e lê, ele nunca passou por isso. E eu acho que ele vai levar um susto, porque jogar na altitude é sempre muito complicado. Inclusive, eu acho que vai mudar muito o estilo de jogo do Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz é um treinador que exige muita intensidade, marcação sob pressão. Na altitude, os jogadores automaticamente já ficam com fôlego afetado. A disposição é menor. Não tem jeito, não tem como o jogador brigar com isso. Óbvio, alguns são mais afetados do que outros, tá? Aí vai de corpo para corpo. Mas eu acho que o estilo de jogo do Felipe Luiz vai mudar bastante. E aí que tá, o Flamengo não pode perder gol da forma que perde gol desde a chegada de Felipe Luiz, porque um golzinho vai fazer muita falta. Foi assim contra o Vasco da Gama. E, cara, isso é até contraditório, porque embora o Flamengo não tenha feito um grande jogo contra o Vasco, mas o melhor jogador em campo foi o goleiro Léo Jardim. Isso é muito contraditório, mas é a verdade, tá? Porque o Flamengo criou oportunidades e não botou a bola na rede. E por falar em José Boto, ele deu uma entrevista ontem à Amazon Prime, que transmitiu o jogo entre Vasco e Flamengo. Inclusive, eu confesso que eu não vi a transmissão, obviamente eu estava no Maracanã, Romário comentando. Podem falar aí como é que foi a transmissão, podem comentar. Mas o José Boto, ele falou sobre reforços nessa entrevista à Amazon. Hoje tenho mais conhecimento sobre o elenco do que quando cheguei e a janela estava aberta. Há realmente 2 ou 3 coisas que nós temos que melhorar para o elenco ficar bem mais forte do que já é. Sobre o Mundial, ele disse, é uma vitrine enorme, eu acho que vai dar uma equilibrada, coincidir com o início das pré-temporadas na Europa. Os clubes europeus vão encarar um pouco como pré-temporada. Isso vai dar uma equilibrada entre os sul-americanos e os europeus. A nossa expectativa é alta, tudo que vier é lucro. Vamos com boas sensações para esse Mundial. Então, o José Boto já identificou aí 2 ou 3 coisas, ou seja, 2 ou 3 posições a reforçar no elenco do Flamengo, e o que ele falou sobre o Mundial faz total sentido. Os clubes europeus vão levar o Super Mundial como uma pré-temporada, como o Flamengo fez com o Campeonato Carioca, por exemplo. Não é nenhum absurdo dizer isso.
Mas, mesmo assim, eu não acredito num sul-americano sendo campeão. De verdade, não acredito mesmo. Mas futebol é aquilo, né? Eu acreditava que o Flamengo fosse ganhar do Vasco, botei até 3-0 na minha fezinha e me lasquei. Para finalizar nosso vídeo, galera, Bruno Henrique, é o seguinte, os representantes do Bruno Henrique vão emitir um comunicado oficial ainda nesse domingo, a informação que eu tenho que será no período da noite, falando sobre a situação do Bruno Henrique. Eu não tenho uma informação, mas pelo que eu ouço, pelo que eu converso com pessoas que acompanham o dia a dia do Bruno Henrique, esse comunicado oficial será em tom do sentido assim, não participo de nenhum esquema para beneficiar ninguém e acredito na minha inocência. Esse será o tom que eu acredito que será a nota oficial. Isabelle Costa, canal Gold. A gente vem acompanhando um pouco do Flamengo, o último jogo, 6-0, que traz muita confiança para os jogadores, não só para os jogadores, mas também para a comissão técnica no geral. E hoje a gente vê um empate que foi muito disputado entre as duas equipes. E eu queria saber um pouco de você, como controlar até esse excesso de confiança para que a atenção, o foco, entendendo também que existe um adversário do outro lado do campo, para que isso continue sendo respeitado, não que tenha sido desrespeitado, mas no sentido de levar totalmente a sério, né? Obrigada. Boa noite. Não vi em nenhum momento excesso de confiança. Aliás, eu prefiro o excesso de confiança que a falta de confiança, né? Mas em nenhum momento eu vi excesso de confiança, ao contrário, jogadores super intensos, querendo vencer em todo momento, acelerando as jogadas, tentando fazer um jogo para frente, vertical e até pecando em excesso por isso, muitas das vezes, principalmente no primeiro tempo, mas fizemos um jogo onde tivemos o domínio total, o domínio das chances, tivemos a bola, colocamos o adversário onde a gente queria que ele tivesse, mas o adversário que está muito bem treinado, muito bem organizado. A gente vê que tem muitas coisas muito bem trabalhadas na fase defensiva do Vasco. Não é fácil de entrar, não foi fácil no Carioca em nenhum dos jogos e não ia ser fácil hoje, mas nós fizemos muitas chances e o goleiro dele sai como o melhor em campo. Portanto, esses dias acontecem, a gente tem que esquecer, deixar o resultado e olhar realmente o que foi feito. Acredito que a equipe fez um grande jogo, cometemos alguns erros sim, porque o adversário tem jogadores com muita qualidade, mas como eu falei, para mim, na minha opinião, fizemos um jogo onde merecemos mais. Felipe, aqui, Thiago Lima do GE. Eu queria te perguntar qual a sensação você sai desse jogo, um jogo onde o goleiro adversário sai com o melhor em campo, e no segundo tempo, com a dificuldade de entrar na área do Vasco, você não chegou a pensar em colocar o Luiz Araújo por conta da finalização, a boa finalização que ele tem de fora da área? Obrigado. Desculpa, no começo você falou o que a pergunta? Do empate? Bom, claro que a gente esperava vencer um jogo. Entramos em todos os jogos para vencer, mas sabemos que o clássico nunca é fácil. Tem esse componente mental, né, e esse componente da torcida que mexe muito e fica esse jogo muito mais agressivo, muito mais intenso que os outros jogos. Mas então uma sensação sempre quando a gente não vence é uma sensação ruim, porque o Flamengo entra no campo para vencer todos os jogos e da minha parte principalmente queria ter vencido, né? Mas e o outro foi do Luiz Araújo. Do Luiz Araújo, pois eu optei pelo Plata jogar uns minutos de 9 no lugar do Bruno, aí depois com a entrada do Pedro eu passei o Plata para a posição natural dele e naquele momento que o time, eu fiquei com uma troca ainda para o final, mas eu entendi que o Alan ia me dar mais ritmo e velocidade de circulação e mais também estabilidade na hora da perda da bola, né? Então na transição defensiva ele ia controlar melhor, entrava fresco, o Nico já vinha baixando um pouco o ritmo e optei por essa troca, mas a troca do Luiz era uma troca que eu tinha pensado no lugar do Arrasca, principalmente por isso, mas na hora que eu senti que o jogo podia sair das nossas mãos, eu optei pelo Alan para retomar o controle e tentar empurrar o Vasco para a área deles.
assim conseguimos. Tivemos mais 2 chances aí no final, mas infelizmente o goleiro deles, Léo Jardim, fez grandes defesas. Felipe, boa noite. Boa noite. Você mesmo acabou de mencionar que o Flamengo até criou mais que o Vasco, apesar do goleiro Agostinho Rossi também ter sido testado pelo ataque adversário. Mas, mais uma vez, né, o Flamengo tendo dificuldade para conseguir ser eficiente, né, conseguir converter as oportunidades em gol. Até que ponto, na sua opinião, foi mais mérito também do goleiro adversário, que hoje esteve numa noite exuberante, ou pecado dos jogadores do Flamengo em não conseguirem aproveitar as oportunidades que foram criadas? Bom, eu acho que tem mérito das duas partes, tanto do goleiro deles como do treinador deles, que trabalha muito bem essa fase defensiva. Mas assim, nós chegamos no primeiro tempo, principalmente com bastante facilidade na área do Vasco, principalmente pelo lado do Michael. E na hora do último passe, ou da última finalização, da hora do jogador ser determinante, a gente não estava fino. Hoje, infelizmente, não tivemos. E outra, também não finalizamos menos jogadas com tempo, né? Porque o Vasco, como eu falei, defende bem, os zagueiros leem bem a jogada, cobrem bem a profundidade. Portanto, tivemos menos tempo para finalizar. Isso é mérito do Vasco. Mas os mecanismos estavam aí, toda a estrutura montada para os jogadores chegarem e criarem as chances. Depois, isso acontece no futebol. Não foi a primeira, não vai ser a última que vai acontecer. Sempre é mais fácil jogar em contra-ataque, com mais espaço. Quando o time todo se fecha atrás, é mais difícil, porque são mais pernas, mais gente para entrar. E esses jogos aí acontecem. Oi, Felipe, Sérgio Lobo. Eu vou insistir um pouquinho nesse tema que você respondeu agora. Você já falou do Léo Jardim, ok, fez um grande jogo. Vasco, clássico, ok, é clássico. Mas você considera que alguns jogadores que são fundamentais do teu time, e aí assim, você já falou do Michael, mas o Gerson, Arrascaeta, enfim, a gente já cansou de elogiá-los aqui também. Faltou um pouquinho o brilho deles hoje, faltou essa última bola ou a penúltima bola, faltou esse brilho. O próprio Bruno Henrique também, hoje ele teve poucas chances, leitura de jogo. Você considera que hoje, tecnicamente, esses jogadores não estavam, digamos, numa noite feliz? Não, eu não acredito nisso. Eu vi que com a bola os jogadores estavam bem, não estavam perdendo a bola. O Arrascaeta, o Gerson não estava perdendo a bola. Claro que depois, dentro da área, o Gerson teve 3 chances, né, no primeiro tempo. Uma de cabeça, uma de fora, um chute de fora, um passe atrás, e a outra agora que eu não estou lembrando. Mas ele teve algumas chances de fazer gol, mas a finalização não foi perfeita, né? Depois o Pedro teve chances, o Cebolinha teve chances. Mas eu não senti o time mal com bola, sabe? Eu não senti o time sem confiança. Não senti aqueles erros onde a bola escapava do pé. Eu senti um time com confiança, construindo as jogadas, mantendo a solidez, principalmente a organização para atacar e dando poucas transições, né, poucas possibilidades de contra-ataque para o Vasco, né? Claro que o Vasco tem jogadas preparadas e conseguiram sair algumas vezes e criar algum perigo, mas o time manteve a organização. Depois não senti eles abaixo nesse quesito, mas claro, não brilharam, como você falou, brilharam, porque quando não faz gol, obviamente que não teve o brilho que precisa. Boa noite, Felipe. Boa noite. Aqui, Cidão Marinho da Litoral News. Queria que você fizesse uma análise do jogo do Bruno Henrique, em cima daquilo que você quis dele no campo, aquilo que ele se propôs a fazer. E em cima disso, já tem uma resposta do pessoal da fisiologia e tal, para a volta do Pedro por mais tempo. Lembro que lá em Belém, na Supercopa, você falou que é o melhor 9 do Brasil, que a partir do retorno dele, jogaria a favor do Pedro para o Pedro. Queria que você fizesse uma análise do Bruno e também respondesse a questão do Pedro. Obrigado. Bom, o Bruno fez tudo o que eu pedi, ficou posicionado onde eu pedi, atacou o espaço quando tinha que atacar. E nós geramos mais jogo, na verdade, pelo lado direito do Vasco, né? E aí ele sempre preencheu a área e não acabou tendo a chance, né? Algumas vezes o Wesley mesmo chegou também na linha de fundo e a bola não chegou até ele.
mas ele estava sempre onde eu pedi para ele estar, fez os movimentos que eu pedi para ele fazer. Portanto, quando um jogador faz tudo que o treinador pede para mim, independente de que tenha feito gol, o resultado acontecesse ou não, não importa. Eu gostei do jogo do Bruno. E sobre o Pedro, sempre que o melhor, o jogador determinante, o artilheiro, sei lá, a estrela do time está presente, o treinador ele tem que fazer o time girar em torno a isso, né? O Pedro tem um perfil diferente do Juninho, um perfil diferente do Bruno e do Plata. Então minha função é adaptar esse estilo dele e fazer outros mecanismos para que ele não precise fazer os mesmos movimentos que o Bruno ou que o Juninho, e que os outros jogadores façam para dar mais tempo para a gente poder explorar o que ele tem de melhor. A partir do momento que ele esteja no nível do jeito que ele estava antes de machucar, obviamente que o time vai jogar para ele, né? Então é um processo. Agora são 7 meses sem jogar. Acho que foi o terceiro jogo que ele acabou de entrar. Hoje entrou também acho que 30 minutos. É bom que ele vá somando minutos, vá se adaptando à equipe, se adaptando ao modelo, e depois não tenho dúvida que conforme forem passando os minutos ele nos vai entregar muito. Felipe, boa noite. Boa noite. Laje Dalfovo da Flamengo TV. Em 2021 você como jogador estava lá jogando contra a LDU, né? Flamengo venceu por 3-2, é um tema batido, mas necessário. A questão da altitude, né? Vai ser, se eu não me engano, a sua primeira experiência como técnico comandando um time na altitude, né? Com esse contratempo. Queria que você falasse para a torcida o que ela pode esperar do seu Flamengo nesse jogo-chave da Libertadores. Eu não sou muito de dar recados para a torcida, né? Eu gosto de que o time fale dentro do campo. Vocês já me conhecem bem. Mas assim, nunca é fácil jogar na altitude. Sempre é difícil pressionar alto, porque os jogadores eles perdem o fôlego rápido e não recuperam. O problema da altitude é que você não recupera do esforço explosivo que você fez. Então, se o lateral sobe para atacar, ele não consegue voltar, né? Como aqui no nível do mar. Então o jogador tem que dosar melhor o esforço para poder performar, né? Então assim, vamos tentar fazer um jogo muito sólido a nível da fase defensiva e depois tentar controlar o jogo com a bola o máximo possível para tentar conquistar, fazer um grande jogo para poder vencer, que precisamos muito dessa vitória. Felipe, Isaac Andrade do Flavoz. Você já falou bastante, explicou essa questão do jogo, da evolução do Flamengo, de entender a proposta do Vasco. O Vasco também veio com uma proposta bem interessante no primeiro tempo. O Flamengo foi evoluindo, superando ali a marcação do Vasco, e no último terço foi bem ofensivo, com mérito total do goleiro deles. Mas, entrando um pouquinho mais no detalhe, você acredita que entre esses 3 pontos, qual que de repente seria um dos motivos da explicação dessa questão do empate com o Vasco hoje? A tomada de decisão sua, por conta de substituições ou dos atletas de escolher a melhor finalização ou melhor passe, a questão de movimentação ou a execução técnica do que já foi treinado? A segunda qual é? A movimentação. E a terceira? É a execução técnica. Pois se o Gerson faz o gol, se o Pedro faz o último gol, a gente não estaria falando dessa mesma maneira, né? Mas sempre que acontece alguma coisa de errado, eu fico com o número 1, o treinador. Poderia ter feito mais. Felipe, ¿qué tal? Buenas noches. Te quería preguntar por Jorge de Arrascaeta. En los últimos partidos ha comenzado jugando por delante de los volantes, pero a la hora de recibir siempre se mueve hacia la izquierda o muchas veces cerca de la referencia de área. ¿Es una libertad que le das tú? ¿Está trabajado? Cuéntame un poquito acerca de esa situación. Não, posso falar em português? Ou em espanhol? Se bem que para ti é melhor em espanhol. Português? Então, não, foi plano de jogo mesmo. Foi sobre o que a gente estudou e acreditava que poderia causar dificuldades para o adversário defender esse movimento dele. Então, o Arrasca é um jogador que obedece muito taticamente, é muito inteligente na ocupação dos espaços, identifica muito bem os espaços, gera muita vantagem, vantagem tática, mas também a vantagem qualitativa que ele possui, e nos dá muito. Então, assim, o importante é que ele está sendo muito decisivo para a gente, nos está gerando muito jogo, e
Mas esse pedido foi meu. Felipe, boa noite. Boa Alana noite. Fonseca, da Mosaico. Então, eu queria saber se você tem alguma notícia sobre Ayrton Lucas, se acontecer alguma coisa, se amanhã você vai conseguir responder melhor. E também sobre Varela, nos momentos que ele estava fazendo o corredor. Sobre o Varela, você falou? Ok. Ok. Não, o Ayrton parece que foi cãibra, né? Um jogador que vinha há bastante tempo sem ter uma sequência, voltou a ter uma sequência agora, então sentiu câimbras, normal, e mais ainda num clássico onde tem o componente emocional em todos eles, e isso joga contra, né? Porque o jogador ele fica pensando no jogo muito tempo, não só ele, senão vários jogadores, acontece isso. Mas fez um bom jogo, foi muito sólido em todos os aspectos e infelizmente teve que sair. O Varela é um jogador extremamente confiável, sempre que entra dá conta do recado, joga bem na direita, joga bem na esquerda. Praticamente em todos os jogos que ele jogou, ele foi um dos melhores em campo comigo, sempre. Então assim, eu já falei outras vezes, é muito difícil e até me sinto injusto com ele, porque não é nada fácil deixar ele fora. Essas decisões eu tenho que tomar, mas ele é o tipo de jogador que todo treinador gosta de ter, porque sempre coloca a equipe em primeiro lugar. Então estou encantado com ele. Felipe, Ian Arrepia, Faz Andar e Sintonia Esportiva. Ano passado você deu algumas declarações falando também sobre uma equipe vencedora dominar pelo menos 2 sistemas de jogo. E você foi muito questionado sobre isso, principalmente quando o Flamengo usava 3 zagueiros, que aconteceu por algumas vezes. Hoje o Flamengo joga num 4-4-2 com o Gerson pela direita como um meia, né, e não como um ponta, você sempre destaca isso. Hoje você alterou a formação depois colocando o Plata pela direita e o Pedro como centroavante quando ele entrou. E aí eu queria te perguntar se essa formação com 3 zagueiros pode voltar a aparecer, principalmente com essa volta do Danilo, que hoje ficou como opção, mas o Flamengo de repente jogar com o Léo Ortiz, Léo Pereira e Danilo, ou com a volta do Alexandro, também fazer esse zagueiro pela esquerda, e se a torcida pode esperar ver de novo esse sistema com 3 zagueiros. Sim, eu penso isso com toda a minha convicção do mundo. Eu penso que um time que briga por título tem que saber dominar 2 sistemas. A gente joga no 4-4-2, mas muitas das vezes a gente se transforma no 3-4-3. Então, já dentro do próprio jogo essa dinâmica existe e esses mecanismos de compensação desse sistema, eles existem, né? E os jogadores entendem muito bem esse sistema. Do próprio jogo de hoje aconteceram várias situações onde estávamos no 3-4-3 e o time criou essa vantagem posicional que queríamos. Com certeza é uma possibilidade que eu contemplo, usar os 3 zagueiros, Léo e Danilo, como também a possibilidade de usar em algum dos momentos algum lateral como zagueiro, ou tanto o Varela como o Alex, como o próprio Ayrton, e para fazer essa função e poder adaptar ela, né, depende do que o jogo pede. Então eu sempre olho bastante o adversário e faço o meu plano de jogo em função dele. E vão ter vezes que vão ser 3-4-3, 3-5-2, 4-4-2, e o importante é que os jogadores dominam bem esse sistema. Felipe, boa noite. Boa noite. Feliz Páscoa para você. Igualmente. Queria te fazer uma pergunta sobre esse tempo que você vai ter depois do jogo contra a LDU, se era o tempo que vocês precisavam, né? Você vai ter pelo menos uns 4-5 dias para descansar, entre aspas. Se isso é importante, porque você vem numa batida, eu vi muita gente perguntar, os jogadores estão abaixo, os jogadores não foram tão bem hoje e tudo mais, mas a gente não fala sobre a questão física também, porque você tem uma sequência, joga... acho que você teve um treino ou 2, é mínima, né? E a outra pergunta que eu queria te fazer sobre o Matheus Gonçalves, se nessa batida agora de Copa do Brasil, que você vai ter 3 competições, né? Se é o momento de você tentar girar e dar oportunidade, que muitos torcedores estão perguntando, e o Matheus não entra e tal? Bom, a folga é para os jogadores, né? Depois que eu virei treinador, eu não tive mais folga. Essa é a realidade. Mas é verdade que, assim, eu não vi nenhum jogador da minha equipe mal hoje. Nenhum. Assim, não posso concordar com isso, né? Se falar que estavam abaixo. Não vi. Sinceramente. Não fizemos o gol, mas eles estavam... fizeram... Não dá para falar, esse jogador foi mal. Não achei nenhum deles mal hoje. Mas sim, com certeza, jogo a cada 3 dias é desgastante. As lesões começam a aparecer. Quando acontece jogo assim, sábado, terça, sexta,
segunda, não tem a diferença de 4 dias é muito pior, né? Porque o jogador que joga hoje recupera amanhã, mas depois da manhã, que é um dia de recuperação, já tem que ir para o campo para preparar o jogo. Então, a longo prazo é muito complicado, né? Mas é igual para todo mundo. Então, a gente não pode reclamar, temos que nos adaptar a isso. Mas, com certeza, depois desse jogo da terça, é só no domingo, né? Então, teremos aí, os jogadores terão um dia para poder recuperar, passar com a família e recarregar as energias que é importante para eles. Desculpa, do Matheus Gonçalves, claro, com certeza é um jogador que eu conto com ele, nos últimos jogos não vem tendo minutos, mas é um jogador que tem um perfil, né, bem diferente dos outros jogadores que estão entrando, né? E como a gente está jogando com um meia, como o teu companheiro bem citou, que é o Gerson por dentro, tem o Plata, tem o Luiz Araújo que jogam aí também, e a concorrência é com eles, e nesse momento, primeiro que eu não estou achando o momento para colocá-lo, né, nessa mesma função que eles, pela concorrência que existe, e segundo porque eu vejo o Matheus também, talvez melhor versão dele fosse aberto, né, na ponta direita, e nesse momento estamos jogando sem o ponta aberto, porque o Wesley ocupa esse corredor, mas em algum momento com certeza eu posso utilizá-lo aí, e eu sei que ele tem muita qualidade, que pode render muito pra gente ainda. Felipe, Raíza Simplício da Gol Brasil e da revista Placar. Você falou sobre o jogo de hoje, que na tua opinião ninguém foi mal, que todo mundo fez o que você pediu e tal. Mas nos últimos jogos, e você conhece a torcida do Flamengo, sabe como é, tem uma galerinha pegando no pé do Michael, dizendo que ele tem pecado bastante na tomada de decisão. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como é que você vê essa situação e como é que faz, né, para o jogador, no meio de uma temporada, evoluir assim, nesse quesito ou ajustar essas coisas. Bom, primeiro, o que a torcida pede e que o próprio Zico fala, né, que é raça. Isso é o que todo mundo pede. Quando não dá na bola, vai na raça. E o Michael faz isso mais do que ninguém. A entrega, o esforço que ele faz pela equipe, ninguém. Ele é assim, ele bota o corpo dele na disposição da equipe, ele corre para todo mundo. E isso a torcida valoriza, né? Depois, o refino com a bola, vão ter dias melhores, vão ter dias que o jogador não vai estar tão fino, não vai estar com tanta confiança. Mas hoje, por exemplo, que era onde a gente mais criou perigos, na verdade, talvez faltou o último passe, mas ele também fez o cruzamento para o Gerson, ele deu o passe para o Bruno, vários passes para o Arrasca, ele gerou uma vantagem para a equipe, fez a equipe jogar melhor. Eu acredito que o lateral do Vasco sofreu bastante para defender ele e faltou o último passe, sempre podemos reclamar ou, como você mesmo falou, evoluir em alguma coisa, né? Então, como fazemos isso? No meio da temporada, eu tenho também a plena convicção que não só os jogadores, senão todos nós estamos em constante evolução, aprendendo todos os dias. Eu aprendo de todas as coisas, do jogo de hoje aprendi coisas e vou aprender mais quando eu estudar o jogo de hoje. E a gente evolui todos os dias. E o Michael é um cara que gosta de treinar, que gosta de ficar depois do treino finalizando, fazendo algum complemento a mais para poder evoluir. E isso vai ser até o último dia de carreira dele. Então, esse é o único caminho que nós temos, erro, correção e evolução. Esse é o caminho que temos para a evolução. Boa noite, Felipe. Léo José do Coluna do Fla. Nesse primeiro semestre, a gente tem uma sequência muito grande de mistura de jogos, né? Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, Libertadores. E agora nessa sequência foram 3 rodadas de Campeonato Brasileiro. Agora o próximo é Libertadores. O que essa sequência de 3 jogos de Brasileirão, com 2 vitórias e um empate agora, o que essa sequência traz de lição para o Felipe Luiz, já de olho na LDU de terça-feira? Como eu falei, não tem lição nenhuma. Eu uso o jogo como um guia, onde precisamos como equipe evoluir, quais são os pontos a trabalhar em todas as fases do jogo, tanto a fase ofensiva, defensiva, construção, finalização. Todo jogo eles nos dá algum elemento onde atacar nesse ponto, treinar e corrigir. E depois, conforme se vai passando o tempo, se vão perdendo comportamentos, tem que voltar a treinar. Então, lição nenhuma, pensar no próximo jogo e ganhar é o único caminho. LDU agora nesse momento.
Fala, meus amigos e minhas amigas, beleza? Hoje eu tô trazendo uma avalanche de notícia do Mengão direto do Maracanã. O Flamengo ficou no empate com o Vasco, mas quem viu o jogo sabe, o Mengão dominou do começo ao fim. O time criou, acelerou, finalizou 15 vezes, colocou pressão o tempo todo, mas parou no paredão, chamado Léo Jardim. O goleiro do rival foi o nome da noite, fez 4 defesas absurdas e impediu o que seria a 4ª vitória seguida do rubro-negro no Brasileirão. E o técnico Felipe Luiz não escondeu. Tivemos domínio total, tivemos a bola, criamos muito e colocamos o adversário onde a gente queria. O problema foi a finalização. No primeiro tempo, o time forçou demais, faltou calma e quando teve a chance, o goleiro salvou. É do jogo, irmão. O Felipe elogiou o adversário, reconheceu que o Vasco é um time muito bem treinado defensivamente e que o Léo Jardim fez por merecer. No primeiro tempo, o Mengão entrou vertical demais, tentando acelerar tudo, e aí faltou aquele último toque, a finalização com mais tempo, e já no segundo tempo, o time foi mais consciente, teve mais calma e conseguiu criar chances mais claras, mas aí o goleiro virou o vilão. 4 defesas difíceis, meu parceiro. É como o Felipe disse, tem dias que isso acontece. Criamos estrutura, mas não era o dia. E é verdade, futebol também tem dessas. Você domina, constrói, cerca e mesmo assim não vence. Mas a postura do time foi forte, a entrega foi alta e isso conta muito. Seguimos líderes, com o elenco focado e o treinador fazendo leitura fina. Com o empate, o Flamengo foi a 11 pontos e continua na liderança, mas ainda pode ser ultrapassado pelo Palmeiras ou pelo Fluminense, dependendo do resultado dos jogos. De domingo, agora o foco é outro, Libertadores. Terça-feira, o Mengão encara a LDU na altitude de Quito, num dos jogos mais difíceis dessa fase de grupos. E como o próprio Felipe Luiz avisou, jogar na altitude não é fácil. Você perde o fôlego e não recupera. A estratégia vai ser jogar com inteligência. Nada de pressionar o tempo todo. Vai ter que dosar, controlar o ritmo, rodar a bola e ser cirúrgico quando a chance aparecer. A gente vai com desfalques, mas também com moral. Quem viu o clássico de sábado sabe que o time tá jogando com intensidade e ideia de jogo clara. Você que achou justo esse empate ou o Flamengo merecia sair com a vitória no Maraca? O que você tá esperando desse confronto contra a LDU na terça-feira? Comenta aqui embaixo que eu quero saber tua opinião. Já deixa aquele like maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nada. Aqui é conteúdo do Mengão, com respeito, paixão e compromisso com a verdade rubro-negra. Tamo junto, irmão!